Oi, pessoal. Meu nome é Thaisa de Lima Gonçalves. Eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Santa Maria e eu fui aprovada no ano de 2019 no concurso da Escola de Formação Complementar do Exército em segundo lugar. E eu tô fazendo esse depoimento para ajudar pessoas que contar um pouco da minha trajetória e ajudar pessoas que almejam esse objetivo a alcançarem, assim como os depoimentos dos outros colegas já me ajudaram tanto durante essa caminhada. Contando um pouco da minha história, eu sou filha de militar, o meu pai é capitão QAO, já tá na reserva, e graças a ele eu tive o contato, conheci a carreira dele, acompanhei a carreira dele a minha vida inteira e tive a oportunidade de estudar em colégio militar, que além de ser um colégio muito bom, me apresentou um pouco melhor de como era a carreira militar e eu sempre admirei. No terceiro ano, eu acredito, eu ia prestar vestibular para veterinária, porque eu sempre quis ser veterinária, eu não lembro de querer ser outra coisa. Mas aí, no terceiro ano, eu descobri que existia o concurso. A gente tinha professores que eram QCO, e aí eu descobri que existiam essas vagas para veterinária, e a partir daí eu fui acompanhando. Fui acompanhando os concursos, fui acompanhando os depoimentos de quem era aprovado, fui acompanhando as pessoas que eram aprovadas. Eu me formei no terceiro ano em 2010 e decidi que eu faria veterinária e depois eu ia prestar esse concurso. Era um sonho meu, apesar de ser muito difícil, saber que era muito difícil. Eu lembro que durante a faculdade eu comentava com colegas que esse era o meu sonho, eu comentei com um professor numa entrevista de estágio e eu sempre remoí aquilo, eu sempre fiquei pensando naquilo, sempre me acompanhou, sempre acompanhei o concurso, mas não estudei durante a faculdade. Então, eu me formei na UFSM em 2015, final de 2015, início de 2016, e em 2016 eu fiz o meu primeiro concurso, sem estudar. Eu já tinha visto algumas provas, eu sabia mais ou menos como caía, e naquela época as provas eram super específicas, assim, dava muito medo da matéria, de estudar. E eu não estudei, e prestei o concurso em 2016. Eu fiquei em 72º lugar e eu comparei minhas questões depois de um tempo, depois que saiu o resultado, no final de 2016, e vi que de 1.000 pessoas inscritas para 2 vagas, eu tinha ficado em 72º. Então, não era tão absurdo assim, eu não tinha estudado. Eu meio que já vi ali que quem estudasse, que com estudo era possível. E aí eu decidi, junto com a minha família, eu tava trabalhando no Rio Grande do Sul e os meus pais desde o início do ano estavam morando em Salvador, o meu pai tava na ativa ainda. Eu decidi que eu iria pra Salvador, ia parar de trabalhar pra estudar. E aí virou o ano, entrou 2017, eu comecei a estudar. E todos os anos, deu dezembro a fevereiro, outubro a fevereiro, entre os anos, o Exército publica uma portaria que faz a previsão de vagas para os concursos do outro ano. Essa portaria de 2017 demorou, ela foi sair em fevereiro e eu já estava estudando desde janeiro e não constavam vagas para veterinária. Ali foi o meu primeiro baque, o meu primeiro susto, e aí começou toda uma discussão, um boato de que não teria mais QCO, de que não teria mais vagas para veterinária. E aí eu tava lá mesmo, já tava estudando, eu segui estudando para outros concursos, pro concurso do Ministério, estudei durante um tempo, mas não era o que eu queria, eu não me sentia motivada. Mas a partir daquele momento eu meio que não desisti, mas eu parei de pensar naquilo, porque eu já não ia conseguir mesmo, porque não ia abrir vaga, então eu não ia ficar me martirizando com aquilo. No meio do ano, em julho, eu voltei para o Rio Grande do Sul, meus pais já estavam com plano de voltar também no final do ano, meu pai se aposentaria e voltaria. E eu, para não ficar parada, falei com uma amiga, consegui um emprego muito bom numa empresa, por sinal, voltei para o Rio Grande do Sul e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar numa empresa muito boa e final do ano saiu de novo essa portaria, final do ano de 2017, saiu essa portaria para as vagas de 2018. E não constavam vagas para veterinária.
em novembro saiu essa portaria. E aí eu pensei, tá, 2 anos seguidos que não abre vaga pra veterinária, não vai abrir mais, sabe? Tirei meu cavalinho da chuva, vou seguir minha vida, vou construir outra carreira e paciência, apesar daquilo ter mexido muito comigo. Aí eu continuei trabalhando, já tava quase 1 ano na empresa, e 16 de maio, bem depois, quase quando já tava saindo o edital, que essas vagas saem antes do edital, publicaram uma retificação dessa portaria, adicionando 2 vagas para veterinária, e que o curso seria no Rio de Janeiro, na Escola de Saúde. O concurso através da Escola de Formação Complementar em Salvador, mas o curso de formação para os veterinários e enfermeiros seria na Escola de Saúde do Exército, no Rio de Janeiro. Aquilo mexeu muito comigo, eu lembro de parar o que eu tava fazendo, começar a chorar e ligar pro meu namorado, falando pra ele que ia abrir vaga e chorando muito, muito emocionada. E daí ele me falou, não, então se é o que tu quer, é o que tu vai buscar. E eu entrei em contato com a minha família e a minha mãe me falou, então tá, filha, então agora tu vai estudar, é a tua oportunidade, vai dar certo, e tu vai fazer o que for necessário e vai estudar pelo tempo necessário pra ti alcançar, que a gente tem certeza que tu consegue. Eles me deram muito apoio. Mas eu tava trabalhando, eu tava muito bem na empresa, eu gostava muito da empresa que eu tava, e durante aquele ano eu continuei trabalhando, mas remoendo aquela situação. Mais pro final do ano eu fiz o concurso em 2018, e o que eu fiz naquele ano? Eu peguei o que mais caía e li algumas normativas. Eu li o NORCAN, eu li o NORCE, eu li uma instrução reguladora sobre o leite, que todos os anos cai. Alguma coisa que eu sabia que todo ano caía, eu dei uma olhada. Então, em 2018, saiu o meu resultado e eu tinha ficado em 36º. E aquilo ali me despertou de novo. Tipo, meu Deus, eu fiquei em 36º e eu só dei uma lida. Se eu parar e estudar, é possível, é muito possível. Aí as coisas já não estavam como eu gostava na empresa, eu já tava remoendo esse sonho, o tempo já tava passando. E aí, junto à empresa e junto à minha família, eu e meu namorado, decidi que em 2019 eu estudaria para o concurso. Eu saí da empresa em dezembro e me organizei, comecei a me organizar. Até o final do ano eu comecei já a comprar livro, fazer um levantamento das coisas que eu ia estudar, ver cursinho e etc. E eu fiz isso até o final do ano. Eu saí da empresa em dezembro e voltei para casa dos meus pais, que eu tava morando em outra cidade. Meus pais moram em Santa Maria, meus pais e meu namorado. E aí eu comecei a estudar no início de janeiro. Dia 9 de janeiro eu comecei a estudar. Agora falando um pouco sobre como eu estudei, técnica de estudo, enfim, eu costumo falar que há males que vêm para o bem. E ainda bem que eu não continuei estudando em 2017, porque depois eu fui descobrir que eu estava estudando completamente errado, que daquela forma eu ia me desgastar, eu ia perder tempo e eu não ia conseguir. Porque mais pro final do ano de 2018, que eu comecei a ler sobre técnicas de estudo, e eu colocava vídeo no YouTube sobre concursos, enfim, e eu comecei a ver que tinha que ter uma organização, tinha que ter um planejamento, tinha que ter uma estratégia para estudar. E eu não tinha isso antes. A primeira coisa que eu fiz, que eu acho que foi crucial para eu ter sido aprovada, foi no final do ano, sei lá, antes de começar a estudar, eu peguei todas as provas de veterinária que eu tinha prova desde 2016 e só 2014 repetiram a prova, então tinha 2, e 2017 não tinha prova porque não tinha tido vaga. Então desde 2006 eu peguei essas provas e fiz um levantamento, peguei o edital e as provas e fiz um levantamento do que mais caía. Com isso, eu descobri que, dando um chute, de 13 tópicos que tem o edital de veterinária, do conteúdo da veterinária, em torno de 4 deles cai 60% da prova. Então, são esses tópicos que eu tinha que saber
aprofundado, eu tinha que saber tudo, eu não podia me dar o luxo de deixar passar. Tinha outros tópicos que eles não caíam tanto ou caíam superficialmente na prova, que eram tópicos que eu poderia deixar para estudar mais tarde, e então eu não dei a importância que eu poderia dar, não dei importância, porque eles não eram tão necessários para conseguir uma boa nota na prova. E com isso eu consegui organizar o meu material. Eu vi os livros que eu precisava ter e os livros que eu ia usar durante um tempo e os livros que talvez não iam ser necessários. Junto com isso, eu planejei um ciclo de estudos, porque daí dos vários vídeos que eu vi sobre estratégias de estudo, o ciclo foi o que eu mais me adaptei. E eu montei esse ciclo depois do que eu já estava estudando. Porque o primeiro mês de estudo praticamente foi para eu me adaptar à rotina, porque não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir sentar a bunda e estudar 10 horas por dia, 12 horas por dia. Isso é uma coisa que tem que ter persistência no início. No início eu não estava acostumada a ler tanto, eu não estava acostumada a ficar tanto tempo sentada, tanto tempo parada na frente do computador. Então foi uma adaptação, tem que insistir um pouco nisso para conseguir alcançar esse ritmo. E aí, o ciclo de estudos eu achei melhor pelo seguinte: um planejamento que eu coloco lá, que segunda eu vou estudar tal coisa, terça eu vou estudar tal coisa, surge um compromisso na terça-feira, eu não vou poder estudar e aquilo vai me frustrar, porque eu vou ter a matéria de quarta e a matéria de terça atrasadas. O ciclo, ele só gira, ele não te coloca um compromisso, digamos assim. Eu sei que eu tenho que estudar determinada coisa conforme eu parei no momento anterior. E aí eu poderia fazer a minha academia, eu poderia ir para algum compromisso meu que eu tivesse que ir, sem me frustrar, sem achar que eu não estava conseguindo estudar, sem ser um penoso para mim. Então, o ciclo de estudos foi o que mais se encaixou para o meu método de estudo. Tem muito vídeo no YouTube sobre isso, eu aconselho quem vai estar começando a estudar a ler bastante, ver bastante vídeo, bastante e-books tem disponíveis no YouTube, na internet, que ajudam a cada um montar a sua estratégia de estudo. Assim foi o que se encaixou melhor pra mim, a princípio. Então, eu tinha que comprar alguns livros e eu consegui, já que eu tava vindo pra Santa Maria, que foi na cidade que eu me formei, eu consegui com uma amiga a senha da biblioteca e a UFSM, o Centro de Ciências Rurais da UFSM, que é onde fica a veterinária, o pessoal da biblioteca me autorizou a pegar com o login dessa minha colega, dessa minha amiga, os livros que eu necessitava. Então eu tinha uma lista dos livros que eu tinha, dos livros que eu teria como pegar no UFSM, e foi assim que eu mais ou menos... E alguma coisa eu tinha em PDF, inclusive tem um grupo já que o pessoal já está disponibilizando para todo mundo. Os que eu tinha, eu já disponibilizei e tem vários outros em PDF para consulta do pessoal. Porque os livros, quando eu comecei a estudar também, eu comprei alguns livros de veterinária, eu pegava as provas e ia para os livros e eu comecei a reparar que as provas são copia e cola dos livros mais importantes. Eles copiam e colam, então não adianta estudar uma matéria por um livro que não está na bibliografia. Porque, principalmente matérias que caem muito, porque eles vão se basear pela bibliografia, não tem segredo. Isso em veterinária, em específicas e em gerais. Então, eu optei por seguir só os livros que estavam na bibliografia, não procurei nada além, assim, se eu procurei foi muito pouco, e eu me baseei pelos livros. Os que eu não tinha, eu consegui na biblioteca, ou alguns eu não tinha e não tinha como conseguir, não tinha como comprar e paciência. Outra coisa que eu acho que foi muito importante, primeiro é a organização, o levantamento dos assuntos que mais caem. E a segunda dica que eu dou, que pra mim também fez toda a diferença e que eu também não estava fazendo em 2017, e que bom que eu parei esse tempo pra estudar sobre como estudar, que é as revisões.
É fisiológico da nossa mente que a gente não consegue decorar uma coisa lendo apenas uma vez. Então, existe um ciclo de esquecimento que é normal do nosso corpo e que se a gente não tá revendo as matérias periodicamente, nós vamos esquecer. E se qualquer pessoa pega a bibliografia do concurso, a parte de conhecimentos específicos é muito grande. É quase uma faculdade inteira de veterinária que eu tive que estudar em um ano. É muito grande e muito específico. E mais português, história e geografia. Então é impossível eu estudar uma vez uma coisa em janeiro e lá na prova eu lembrar. É impossível. Então também com o auxílio de vários pessoas que entendem mais disso no YouTube, que eu fui achando, eu estabeleci uma ordem de revisões para as minhas matérias. Eu fiz uma planilha do Excel que ao lado do tópico que eu tinha estudado no dia, eu lançava o dia que eu tinha estudado e ela calculava os dias que eu tinha que revisar. As revisões que eu fazia era no dia 0, no caso era o dia que eu estudava a determinada matéria. Eu fazia uma revisão de 24 horas. No outro dia eu lia o meu resumo, porque eu tenho que resumir. Eu sei que fala que resumo perde tempo, mas eu sou uma pessoa que eu tenho que resumir. E eu optei por resumir a grande maioria da matéria. Pelo menos o principal eu resumi. Então eu resumia a matéria no dia 0. No outro dia eu relia o meu resumo com bastante atenção. Caso eu não entendesse algo do meu resumo, eu achasse que faltou alguma coisa, eu voltava no material. Essa primeira revisão eu deixava o meu material muito bem feito, assim. Depois eu revisava 7 dias depois do dia que eu tinha estudado, 15 dias depois e 30 dias depois. E aí a cada 30 dias eu revisei. Então uma matéria que eu estudei em janeiro, eu reli, eu tive algum contato com ela pelo menos 8 vezes até o dia da prova. Depois eu tirei as revisões de 15 dias, porque tava acumulando muita matéria e eu não tava dando conta. E o que eu reparei é que depois de um tempo fazendo isso, as revisões, a partir da 3ª ou 4ª revisão, eu começava a poder dizer assim, bom, agora eu lembro da matéria, agora eu tô conseguindo memorizar. Porque de um dia para o outro, o que a gente perde da memória é muita coisa, então é impossível. Então as revisões são muito importantes e tem gente que prefere tirar um dia da semana para revisar, enfim, cada um tem sua técnica. A minha, que eu achei melhor, foi essa e foi assim que eu me adaptei e eu gostei. Então, o fato de o curso de formação da veterinária ter ido para a escola de saúde pelo 2º ano seguido e teve umas alterações na função do médico veterinário do Exército, no que regula lá isso, eu acreditava que era possível o concurso ser aos moldes da escola de saúde. O concurso, as vagas para veterinária saírem no edital da escola de saúde. E a diferença do edital da escola de saúde é que, por exemplo, para odonto, para farmácia, não cai português, história e geografia. Cai só odonto e só farmácia, e só medicina e as suas especialidades. Então eu tinha essa esperança de, no fundo, quando publicassem lá os editais, saísse dessa forma para veterinária. Além disso, o conteúdo de veterinária tem peso 3, então cai muito mais questões. De 70 questões, 40 são de veterinária e essas têm peso 3 vezes maior na soma total da nota. Então eu optei por, de 11 de janeiro a 7 de maio, eu estudei só veterinária. E foi bom isso, porque eu estudei o que mais importava. Eu comecei estudando... eu não falei sobre isso no levantamento dos assuntos. Esse levantamento dos assuntos que eu fiz para começar a estudar, eu vi que tinham assuntos que caíam muito na prova. E isso norteou todo o meu estudo, porque eu comecei a estudar por esses assuntos e eu sabia que esses assuntos eu tinha que me aprofundar. Então, eu não segui a ordem da bibliografia, do conteúdo programático
que eles liberam. Eu segui a ordem de importância, eu coloquei uma ordem de importância no meu estudo. Então, até 7 de maio, eu estudei só veterinária. Inclusive, eu quero agradecer muito ao professor Cidade, do curso Cidade, que eu levei essa situação para ele no meio, sei lá, em março, antes até em fevereiro, e eu falei, professor, seguinte, eu estou estudando para veterinária, para o QCO, e eu não vou estudar conhecimentos gerais até sair o edital, eu vou estudar só veterinária, porque eu ainda acho que pode sair um concurso sem conhecimentos gerais para nós. E ele falou assim, tá bem, Thaisa, tu faz bem em focar em veterinária. Se sair português e história, conhecimentos gerais pra ti, tu vai ter que correr atrás, porque o pessoal já tá estudando. Mas tu faz bem, segue assim, mantém. Ele, como um empresário, ele poderia dizer, não, isso não vai dar certo, eu tenho que comprar meu curso agora. E ele não fez isso. Ele me deu razão e disse, não, se tu vai conseguir, tu acha que tu vai conseguir correr atrás depois? Se sim, ótimo, foca em veterinária e depois tu começa conhecimentos gerais, porque dá tempo. Conhecimentos gerais, a matéria é um pouco menor e teria como recuperar. E eu achei fantástico da parte dele isso. Então, dia 7 de maio, eu não sei se foi o dia do edital, tava perto de sair o edital e realmente iriam sair. Ah, não, foi publicado no Diário Oficial da União, o edital. E aí, saiu que ia ter português, história e geografia. No mesmo dia, eu comprei o curso Cidade, eu não tive dúvidas de que eu ia fazer esse curso, por tudo que eu já acompanhava do curso há muitos anos, que eu sempre acompanhei, do pessoal falando, dos depoimentos, pela forma que o professor Cidade me respondeu, ele foi fantástico. Então eu decidi que eu ia fazer o curso Cidade. Eu comprei o curso Cidade e eu vi que de 7 de maio, que eu tinha começado a estudar, até terminar a matéria e começar as revisões, eu tinha que ver 2 vídeos por matéria por semana. O curso, normalmente, é 1 vídeo por matéria por semana, começando em fevereiro. Eu tinha que ver isso mais rápido. E aí eu adicionei conhecimentos gerais na minha rotina. Eu fazia um dia veterinária, o meu ciclo era um dia veterinária, um dia história e geografia e um dia português. E eu deixava um dia todo para português, porque era o que eu tinha mais medo, e era o que eu menos sabia, e era o que eu tinha mais pavor. Então eu tinha que me dedicar mais a isso. Continuei nas revisões, continuei fazendo as minhas revisões, continuei o ciclo de veterinária, só que agora um pouco mais devagar, porque tinha entrado outras matérias. Eu segui só o curso Cidade, eu segui a ordem que eles deram, eu fazia todos os simulados. Aí como que eu fazia? Eu fazia 2 simulados por semana, porque eu estudava História e Geografia e estudava Português. No terceiro dia que eu devia começar a veterinária, eu fazia as minhas revisões programadas por dia e fazia o simulado daquelas aulas que eu tinha visto. E ali eu corrigia. Eu sempre deixava para fazer o simulado de manhã, porque eu comecei a ver que quando eu fazia simulado de tarde, de noite, eu tava cansada, eu ia mal e isso me frustrava. Eu ficava chorando muito mal, que eu não tava conseguindo aprender nada, enfim. Os únicos livros que eu comprei de conhecimentos gerais foi o Projeto Múltiplo de português, de geografia, que eu comprei pelo Mercado Livre, usado, super barato, assim, eu comprei porque tava muito barato mesmo, e ajudou a complementar, apesar das aulas do Adriano serem fantásticas, e não falta nada, não falta informação nas aulas dele, com o que ele dá em aula é possível ir pra prova tranquilo. Fui bem em geografia, e comprei o Boris Fausto porque eu amo história, e o Boris Fausto é um livro fácil de ler, é um livro simples, um livro que tu consegue, que quem gosta de ler e gosta de história lê com prazer, não é um livro chato, pesado. E complementava muito bem também as aulas do Djalma e do Sormani, que também são fantásticas. Português eu estudei só pelo cursinho, estudei pelas aulas de 2018 do professor Átila, que tem uma didática maravilhosa e eu consegui acompanhar.
E além disso, eu fiz muita questão no site que é concursos. Eu fazia os simulados, eu fazia as questões das apostilas e fazia muita questão no site que é concursos, principalmente de revisão. As revisões eu adaptei para História, Geografia, Português, fazia no mesmo jeito. Aí, então as revisões, lá pela terceira ou quarta revisão de alguma matéria de conhecimentos gerais, eu fazia uma série de exercícios no site que é concursos, valeu muito a pena pagar a assinatura. Então, sobre dicas gerais, assim, que eu posso dar. Demorou mais de mês até eu encontrar a forma que eu estudava melhor. Acostumar a ficar tanto tempo sentada estudando. A minha rotina, basicamente, eu acordava todo dia às 8, mais ou menos, da manhã, tomava um café e começava a estudar. Até acordava tipo 7h30 e 8 horas já estava estudando. Eu parava meio-dia pra almoçar na minha mãe, aí eu ia pra minha mãe almoçar e depois eu voltava umas 2 da tarde a estudar. Eu ficava até umas 5h30, 6 horas por aí e estudava até... Aí tinha dias que eu estudava até às 9, tinha dias que eu estudava até às 11h30, depende do dia. Eu fazia academia 2 a 3 vezes na semana, isso variou, e eu tentava no fim de semana fazer alguma coisa, sair tipo no sábado de noite, sair, mas eu não ficava até tão tarde, né, porque no outro dia eu tinha que estudar, e eu procurei estudar todos os dias que eu podia. Acho que eu conto nos dedos os dias que eu não estudei, desde o dia que eu comecei a estudar até o dia da prova. Foi bastante importante também algumas dicas que eu vi no YouTube também, no canal do Fernando Mesquita, do Gerson, do método de aprovação, sobre o dia da prova, o que fazer na semana anterior à prova. Eu deixei 15 dias antes da prova para revisar todos os conteúdos de novo. Que mais que eu fiz? Eu tinha que ter horário pra dormir. E, tipo, tinha dias que eu tava achando que super rendeu, assim, era 11 horas, tava super rendendo, mas eu sabia que se eu esticasse ali, no outro dia de manhã eu ia perder. Então eu sempre parava e cumpria, e ia dormir, tentava dormir antes da meia-noite todos os dias pra ter uma boa noite de sono, que faz toda a diferença. O exercício físico que eu fazia me ajudava muito, muito mesmo. Eu voltei à rotina de exercícios por estar estudando, então eu consegui voltar à rotina de fazer exercícios e me ajudava bastante, assim, a descarregar um pouco a tensão, e até depois que eu ia pra academia e eu voltava até mais animada e conseguia estudar até um pouco mais tarde. O que eu tenho pra falar pro pessoal é que vai ter dias que não vai funcionar. E tá tudo bem, sabe? Tem dias que tu para, tu senta, tu lê, tu vê, tu troca matéria, tu olha vídeo, tu vê videoaula, tu lê e não funciona. Tu não tá com a cabeça pra aquilo. E tá tudo bem, sabe? Não tem problema. Nesse dia se dá aí um período pra descansar. Vai ver um filme, vai sair. Tinha dias que eu tava assim e meu namorado já via e disse assim, tá, vamos sair, se arruma. E a gente dava uma volta, tomava uma cerveja, assim, só pra relaxar um pouco. E no outro dia começava. A gente fica se culpando, deveria estar estudando, mas não se culpe, tá tudo bem não funcionar todos os dias. Eu vejo muita gente falando em horas estudadas, não interessa isso, é muito melhor menos horas bem estudadas do que dizer que estudou 12, 10, 20, sei lá, 10, 12 horas por dia e não ser de qualidade, então não adianta. Tudo bem descansar, tudo bem sair um fim de semana de vez em quando. É óbvio que a rotina não é a mesma. Eu tive que abrir mão de muita coisa, eu tive que abrir mão de viagens, de sair com amigos, de ir a festas. Mas tudo vale a pena, valeu cada segundo e eu abriria a mão de novo se precisasse.
Se precisasse ficar mais 1, 2, 3 anos estudando, eu tava disposta a ficar esse tempo e vale a pena. Eu só sei dizer que vale muito a pena. O que me ajudava muito eram os depoimentos dos aprovados, por isso que eu acho que eu tô fazendo, por isso que eu tava com tanta vontade de fazer esse, porque tem dias que tu simplesmente começa a desabar, a chorar em cima dos cadernos, e os depoimentos dos aprovados tu encontra ali força pra continuar. Me ajudou muito mesmo, e sempre tinha um que outro que eu já vi mais de uma vez, porque dá um ânimo pra gente, assim, que a gente acha que nunca vai dar, mas não tem nada que o estudo não supere. Então, só alcança quem não desiste. Então, não adiantava eu achar que não dava e parar de estudar no meio do ano, que eu não ia ter conseguido. Eu persisti até o final, e se é o sonho de vocês, persistam, porque vale a pena. É muito cansativo, é muito exaustivo mentalmente. Tenha pessoas perto de vocês que apoiam vocês. O apoio da minha família e do meu namorado foi fundamental, porque tinha muitos dias, nem eu acreditava na minha força, e eles me diziam que eu podia sim, e que muitas vezes eles me deram mais força do que qualquer outra coisa. Então é muito importante ter perto de vocês pessoas que apoiem vocês. Eu tenho muito a agradecer eles, aos meus pais, que sempre souberam que era o que eu queria e sempre falaram que eu deveria correr atrás disso, que era o meu sonho. Ao meu namorado, que quando a gente começou a namorar, ele nem sabia que eu queria tanto, e desde o primeiro dia que eu falei pra ele que era esse o meu objetivo, ele sonhou esse sonho comigo. Ele me apoiou e muito, ele foi o ombro quando eu precisava chorar, e ao mesmo tempo ele me motivava muito quando eu precisava de um sacode, de dizer não vai, tu vai estudar sim, porque é o que tu quer. E os meus pais também nunca deixaram eu desistir ao longo dos anos, desde sempre, desde que eu tava na faculdade, eles nunca deixaram eu desistir, mesmo sendo muito difícil, e me deram todo o suporte. Eu sei que o fato de eu ter parado pra estudar, só pra estudar, é um privilégio de poucos, e eu só tenho a agradecer eles por terem feito isso pra mim. Pra mim é muito importante, foi muito importante, eu vou ser eternamente grata ao apoio deles. E aos meus amigos que estiveram do meu lado, alguns, eu simplesmente sumi da vida de alguns, enfim, e eles vieram me procurar, outros não vieram, e aí que a gente vê quem realmente torce por a gente, né? E tá tudo bem. Não é todo mundo que vai entender o caminho, não é todo mundo que vai entender a dificuldade, mas tá tudo bem, é o caminho de vocês, não dessas pessoas que não entendem, então não desistam, não desistam. Pra finalizar, outras coisas que eu acho muito importante, então, é treinar, manter uma rotina de exercício físico, porque principalmente pra mim, que nunca tinha treinado o braço, que sou mulher, foi muito, muito difícil conseguir bater os índices, e a prova física elimina eliminou muita gente esse ano. E treinem porque é importante, de uma hora pra outra, quem é mais sedentário assim, é muito difícil conseguir alcançar os índices. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, que eu tinha errado. Eu não fiquei em 36º, eu fiquei em 39º em 2018. 39º. Com relação ao curso, eu vi as aulas gravadas, porque se tu vê ao vivo, tranca, o que acontece por causa da internet, e tu vendo gravada, tu pode ver a hora que tu achar melhor, tu pode pular alguma parte mais que tu não queira ver, tu pode ver mais acelerado, então é uma economia de tempo. Eu não via aula ao vivo, pra mim não valia a pena. E não é à toa que é um concurso tão difícil.
Quem estuda muito, então não é à toa que é muito concorrido, então não é fazendo mais do mesmo que as pessoas que vai conseguir, sabe? É um concurso que exige muita dedicação, é um projeto de vida que envolve a pessoa, envolve os familiares, envolve todo mundo, então precisa de muita dedicação mesmo. E uma frase que me acompanhou, duas frases que me acompanharam durante essa caminhada foi, primeiro, para eu começar a estudar, foi que até tava na minha agenda: não desista daquilo que você não passa um dia sem pensar. Então, se todo dia aquele concurso, aquela vaga fica passando pela tua cabeça, é porque realmente é o que tu quer e tu não pode desistir desse sonho. Eu seria frustrada se eu não tivesse insistido, feito um projeto, que eu peguei o meu sonho, eu fiz um plano e assim ele se tornou um objetivo para eu alcançar, se tornou o meu objetivo de vida. E a outra frase, que quando eu já tava mais pro final do estudo, eu fiz uma promessa, que é uma frase de uma santa, que eu tatuaria caso eu conseguisse, é a frase: não é justo que muito custe o que muito vale. Então, é um concurso competitivo, é um concurso que tem poucas vagas para o Brasil inteiro e é justo que custe muito, custe tempo, custe amigos, custe dedicação para o que muito vale, que é uma coisa muito grande de se alcançar. O principal competidor é a gente mesmo. O meu principal competidor era eu todos os dias de manhã ter a disciplina e a organização de acordar, seguir minha rotina e sentar e continuar estudando dia após dia, por mais difícil, por mais doloroso, por mais desanimada que eu tivesse. Não é quem tá estudando tantas horas, não é quem fez isso, não são os majorados do outro ano, é você mesmo. A outra colega que passou comigo, que passou em primeiro lugar para veterinária, ela ficou em 98º, e esse ano ela ficou em primeiro lugar. Então, quem estuda, quem se dedica, consegue. É essa a fórmula básica. Não se preocupem com os outros, preocupem-se em fazer o seu papel, em fazer o que tem que ser feito para alcançar. Agradeço muito a Deus, a oportunidade, ao privilégio, a tudo, a força que eu encontrei nele para continuar. E a minha família e o meu namorado, como eu já falei. E eu acho que é isso. Espero que eu tenha ajudado. Eu tô disponível para quem quiser perguntar alguma coisa, trocar dúvidas. Eu tive a ajuda de muitas pessoas. Eu fui no Instagram da moça que passou ano passado, da Tenente Caroli, perguntar pra ela me deu dicas e depois eu mandei uma mensagem pra ela dizer que eu tinha sido aprovada e que as dicas dela tinham sido muito úteis, e pra ela eu acho que foi muito legal, e pra mim vai ser muito legal se eu puder ajudar alguém a alcançar esse sonho também. Então eu tô disponível a tirar qualquer dúvida, a conversar, e é isso que eu tinha pra trazer pra vocês.